O que são vírus? Vírus são pequenos seres parasitas formados por uma cápsula proteica que podem infeccionar organismos vivos. O termo vem do latim e significa veneno ou toxina. Conhecida também por papeira ou parasitite, a cachumba é uma doença viral aguda causada pelos vírus paramichovírus da classe Rubulavírus. Estes vírus têm um período de incubação de 2 ou 3 semanas. O vírus da cachumba é transmitido por via aérea, por meio de gotículas da saliva. Por isso, é possível contrair a doença de diversas formas. Confira os principais meios de contágio. Uma das formas mais comuns de transmissão da doença, especialmente entre familiares e pessoas próximas, é por meio do contato direto, abraços, beijos ou contato com secreções de vias aéreas da pessoa que porta o vírus. O uso de máscaras e lavagem frequente das mãos pode diminuir o risco. O segundo tipo de contaminação da cachumba é pela proximidade da pessoa contaminada. Em muitos casos, apenas estar próximo a uma pessoa que carrega o vírus, em uma conversa, por exemplo, é suficiente para transmitir a doença. O terceiro tipo de contaminação da cachumba são compartilhando os objetos contaminados. Talheres, copos, pratos ou qualquer objeto que entre em contato com as secreções contaminadas não é higienizado corretamente. Também pode ser uma fonte de contágio. Os sintomas da cachumba. O diagnóstico da doença é feito principalmente por meio de exames clínicos e observação dos sintomas, mas existem exames de sangue que ajudam na identificação dos anticorpos contra o vírus. Entre os principais sintomas da cachumba, podemos citar inchaço e dor nas glândulas salivares embaixo da mandíbula, febre moderada, dor de cabeça, dor ao mastigar e engolir, sensação de fadiga ou fraqueza muscular e perda de apetite. Alguns sintomas menos frequentes podem indicar complicações da doença e exigem atenção médica. Quando houver dor ou inchaço nos testículos ou na região dos ovários, sugerindo orquite ou oforite. Em caso de náuseas, vômitos e dores no abdômen, sinalizando uma possível pancreatite. No surgimento de rigidez na nuca e prostração, quando deve ser investigada a possibilidade de meningite. Não existe tratamento para a cachumba, mas pode ser receitados medicamentos que controlam a intensidade dos sintomas. Além disso, é recomendado repouso e isolamento do paciente para evitar o contágio. Com a grande maioria das infecções virais, a cachumba é uma doença autolimitada e as complicações são relativamente raras. O diagnóstico precoce é essencial para afastar as suspeitas de outras doenças. Por isso, na ocorrência de sintomas da cachumba, tanto em adultos quanto em crianças, é importante procurar um clínico geral para a realização dos exames clínicos ou laboratoriais que identificam a doença. De prevenção contra a cachumba é a vacina, produzida com vírus vivo e atenuado. No Brasil estão disponíveis 2 variações de vacina que protegem contra essas doenças. A tríplice viral, MMR, contra sarampo, cachumba e rubéola, e a tetraviral contra sarampo, cachumba, rubéola e catapora. O esquema de vacinação exigido pelo Ministério da Saúde consiste em 2 doses. A primeira aos 12 meses de idade, com reforço após 3 meses, e a segunda entre 4 a 6 anos. Além disso, adultos que nunca contraíram a doença e não foram imunizados na infância também devem tomar a vacina. O que são bactérias? As bactérias são seres procariontes e unicelulares. Têm uma organização simples, apresentam uma parede celular externa, membrana plasmática, o DNA circular disperso no citoplasma sem nenhuma separação e ribossomos para a síntese de proteínas. Transmissão do botulismo. Existem vários tipos de botulismo, dependendo do modo de contaminação. A bactéria causadora de botulismo possui um período de incubação de até 10 dias. Na maior parte dos casos, a recuperação do paciente é lenta e pode levar semanas. A bactéria causadora é chamada de antibotulínicos. Botulismo alimentar. Esta é a forma mais comum de botulismo. A bactéria Clostridium botulinum se desenvolve em alimentos com baixo oxigênio e produz toxinas que são transmitidas através da ingestão. Entre os alimentos mais afetados estão
vegetais enlatados, conservas de atum ou peixe fermentado. Botulismo infantil é causado pela colonização do intestino por Clostridium botulinum. A contaminação ocorre pela ingestão de mel ou de poeira com esporos de bactérias. O botulismo infantil afeta principalmente crianças com menos de 1 ano, mas às vezes pode afetar adultos. Botulismo de feridas. Aqui, a contaminação ocorre através de uma ferida aberta. É uma forma muito rara da doença que afeta principalmente as pessoas que usam drogas por seringas. Alguns dos sintomas são dificuldades para engolir ou falar, boca seca, fraqueza facial em ambos os lados da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade para respirar, náuseas, vômitos e cólicas abdominais e paralisia. Os sinais e sintomas mais comuns são bem semelhantes ao do tipo alimentar, como dificuldade de engolir ou falar, fraqueza facial em ambos os lados da face, visão turva ou dupla, pálpebras caídas, dificuldade em respirar ou paralisia. Prevenção. A profilaxia da doença é feita evitando o consumo de alimentos enlatados, principalmente daqueles que estão fora do prazo de validade. O mel é um dos mais perigosos e, portanto, crianças com menos de 1 ano de idade devem evitar o consumo desse alimento. Se consumir, você deve verificar a procedência do produto, as condições de embalagem, por exemplo, latas enferrujadas. É recomendado cozinhar esses alimentos, posto que alta temperatura eliminam a bactéria. Além disso, a ingestão de água tratada é essencial.